Boa tarde, turma. Vamos estudar? Bom, hoje a gente vai começar a aprender um assunto novo que será ângulos. E para tal, nós vamos então criar o conceito de ângulo. O que isso vem a ser? Vamos aprender? Vocês então já ouviram essa palavra ângulo? Precisamente que sim. Vejam bem, quando vocês vão jogar futebol, então eles falam que quando alguém joga a bola bem lá na parte de cima da trave, pode passar pelo ângulo daquela trave, não é mesmo? Ou então quem anda de skate? Quem anda de skate pode com o skate dar um giro completo, meio giro, um quarto desse giro, né? E a gente, na nossa última aula de matemática, nós fizemos um percurso na malha quadriculada. Lembram das coordenadas? A, B, que nós tínhamos que ligar, B com C, e que nós formamos as figuras geométricas? Pois bem, ali também se encontram os ângulos. Você quer ver? Vejam só nessa situação, então, da malha quadriculada, relembrando a nossa última aula. Quando nós fazemos os segmentos A, B, B, C, C, D e D, A, quando essas duas retas se encontram, nós falamos que aqui nós temos um ângulo formado por estas retas, por esses segmentos de retas. Observe, então, que neste retângulo nós possuímos 4 ângulos. Foram formados 4 ângulos no seu canto. Mas a gente vai observar também que não é só este ângulo que nós chamamos de ângulo reto que acontece. Este ângulo pode ser mais aberto e ele pode ser um pouquinho mais fechado. Vamos conferir? Para você ter uma ideia como a gente pode medir estes ângulos, a gente pode, com uma simples dobradura, criar um instrumento de medição e não ficar só apenas preso naqueles instrumentos que já temos por aí prontos. Vamos conferir? Façam comigo aí. Para que você possa montar, você pegue aí uma tampa de algum vidro, risque em um papel, né, de preferência assim branco para você não se confundir, e você vai ver que ao dobrar este círculo aqui, nós formamos um ângulo reto. E aí, nós podemos observar que quando a gente chega em vários objetos, nós obtemos o ângulo reto. Veja só, aqui nesta folha mesma que eu preparei, nós temos o ângulo reto. No próprio quadro também que eu escrevo, temos o ângulo reto. Nos cantos das portas, né? Dentro da malha quadriculada, nós achamos outros ângulos retos. Basta que a gente vá buscar por essas medidas que a gente acaba encontrando. Faça o experimento aí na casa de vocês. Anotem aí no caderno de matemática de vocês o título, conhecendo os ângulos, e coloquem aí quais os ângulos que vocês acharam, os ângulos retos que vocês acharam na casa de vocês. Aonde que foi que vocês descobriram? Agora vamos observar. Nós temos aqui o que a tia Márcia acabou de falar para vocês, um ângulo reto, certo? Só que eu já havia falado também que este ângulo pode ser um pouco mais fechado, como ele também pode ser um pouco mais aberto. Viram só a diferença? Este ângulo aqui está muito mais aberto do que o ângulo reto, que é o ângulo que nós chamamos de 90 graus. E este ângulo aqui está muito mais fechado do que o ângulo também de 90 graus. Então, nós podemos concluir que nós vamos aprender hoje 3 tipos de ângulos. Um ângulo reto, de 90 graus, um ângulo mais aberto e um ângulo mais fechado. Vamos agora aprender o nome destes ângulos. Anotem aí então. Ângulo é uma figura delimitada por 2 retas que partem
partem do mesmo ponto. Vejam só, eu trouxe para vocês aqui um outro exemplo que a gente tem muito clássico, que são os ponteiros do relógio. Então, olha só, partiram do mesmo ponto, dois segmentos de reta, né? E então, eles se encontram, se delimitam aqui neste ponto e partem para lá. É uma medida expressa em graus que se atribui a esse ponto situado às duas semi-retas. Então, agora nós vamos ver quais os graus que se dá a cada um deles. Como eu já falei, o ângulo reto tem 90 graus. Nós vamos verificar isso agora. Vejam bem, então, que eu coloquei para vocês agora o desenho dos três ângulos que eu falei que nós vamos estudar. Então, quando nós temos um ângulo chamado de ângulo reto, que possui um ângulo de 90 graus, ângulo reto. Escrevam aí no caderno de vocês. Ângulo reto. Quando eu tenho um ângulo que ele tem um giro maior do que este ângulo reto que eu aprendi, ele é chamado de ângulo obtuso. E quando eu tenho um ângulo com um giro menor do que o de 90 graus, eu vou chamar ele de ângulo agudo. Porque o ângulo vai ser a medida de um giro. Vocês vão ver no livro de vocês que tem uma atividade em que as crianças, elas giram com o corpo. Então, nós podemos fazer este modelo de giro com o nosso próprio corpo ou estendendo os braços. Nós podemos perceber que nós também podemos formar ângulos com os nossos braços, partindo de um mesmo ponto, que seria o nosso corpo, e se eu colocar os meus braços mais abertos, eu vou obter um ângulo obtuso. Se eu formar com os braços mais fechados, eu vou ter um ângulo agudo. Se eu formar com o meu braço para frente e outro para o lado, eu vou obter um ângulo reto. Aí vocês vão me perguntar, tia Márcia, se esse ângulo tem 90 graus, quantos graus vai ter este ângulo e quantos graus vai ter este? Por enquanto, nós vamos nos abster a isso, que este ângulo reto tem 90 graus, que é o ponto de partida para a gente estudar os ângulos, e nós vamos ter que saber o nome desses ângulos. O maior, né, o de giro maior, é o obtuso, e o de giro menor é o agudo. Quantos graus que vai medir aqui, nós teríamos que calcular, mas isso são questões para vocês aprenderem para frente. Combinado?